Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? Estou aqui passando mais uma vez para abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família. E a nossa conversa hoje é sobre a brevidade da vida. Como a nossa vida é tão passageira. A palavra de Deus muitas vezes vai comparar a nossa vida com elementos da natureza. Vai dizer que a vida é como uma neblina, como uma sombra, como um sopro. E isso não é por acaso. Felizmente, recentemente vimos um terremoto que acometeu ali a Venezuela e nesse dia que eu estou aqui gravando o vídeo, já passa de quase 2.000 o número de pessoas mortas e mais de 50.000 desaparecidos, segundo relatórios da ONU. E pessoas que estavam ali com suas vidas, vivendo normalmente, de uma hora para outra, se depara com uma catástrofe dessa. Famílias inteiras sendo ceifadas. E isso me fez refletir o como a nossa vida, como a própria Bíblia diz, é fugaz, é passageira, tá bom? Então, portanto, hoje eu quero explorar a fragilidade da nossa existência aqui na Terra. E não como um motivo de desespero, mas como um convite para recalibrar o foco naquilo que realmente importa para nós, tá bom? E o nosso trilho de partida para essa reflexão de hoje está lá em Lucas, no seu capítulo 12, a partir do versículo 15. Escute com muita atenção o que diz a palavra do Senhor. Disse Jesus, então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois já não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores. E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Texto curto, mas muito impactante. Tem muitas lições aqui de Deus para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Uma parábola que ela vai dizer aqui sobre um homem que focava a sua vida em acumular riqueza. Aquela pessoa insaciável, estava sempre ali objetivando ter muito, muito, muito. Esse era o objetivo de vida daquele homem. Era enriquecer a todo custo, era entesourar a todo custo. Por isso ele constrói celeiros maiores ainda para guardar os seus bens, confiante de que ele teria muitos anos ainda de vida pela frente e que seu futuro estaria garantido. E é alertado, louco, essa noite pedirão a sua alma e o que você tem preparado, para quem será? Deixando claro que nós não temos o controle sobre o amanhã, sobre o nosso tempo de existência, o nosso tempo de vida. Então muitas vezes a gente investe muita energia em produzir, e não tem nada contra, já falei aqui sobre a questão das riquezas, não é isso, mas às vezes isso é o motivo de vida de muitas pessoas, é ser rico a todo custo, é prosperar materialmente a todo custo e empregam muita energia para isso, muitas vezes desprezam a própria saúde, sacrificam a própria saúde em prol de bem material, em prol de status, em prol de validação, sacrificam a família, desprezam a família, despreza a esposa, despreza filhos, despreza marido, em prol de status social, de uma carreira, de bens materiais, crendo, confiante de que terão muitos anos de vida e que gozarão de tudo aquilo que acumularam. Mas a vida não é bem assim. A vida é um sopro. É sobre isso que a gente quer conversar, tá bom? Então o ensinamento central aqui dessa passagem que nós acabamos de ler não é condenar a prosperidade material em si, mas um alerta contra a avareza, contra aquilo de ter, de acumular, de entesourar para si mesmo e ter a falsa segurança que as nossas posses terrenas, que os nossos bens podem oferecer à medida que quanto mais acumulamos, mais temos segurança. E não é bem assim. Então a palavra de Deus, ela vai abordar diversas vezes sobre a brevidade que é a vida para nos alertar a viver com sabedoria. Outro texto riquíssimo da palavra de Deus, que está em Tiago, no seu capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade
e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Queridos, muitas vezes a gente faz isso aqui que esse texto está dizendo. A gente já tem a certeza, a convicção de que a gente vai acordar com vida, né, amanhã, e de que vamos empreender, vamos produzir, vamos trabalhar, vamos estudar. Mas ele está dizendo aqui que nós não temos o controle do amanhã. Não temos, você não sabe o que é que vai acontecer daqui a uns instantes com você, eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns instantes comigo. Então a palavra de Deus nos traz, né, essa lição de que a vida de fato é um sopro, nós não temos controle sobre ela. E também não adianta viver ansioso, né? Tem gente que está angustiado, está deixando de viver o hoje pensando nas preocupações do amanhã. E a palavra também de Deus nos ensina a viver cada dia o seu mal. Tá bom? Então também não traga angústia no seu coração, com preocupação excessiva, com preocupação demasiada sobre o futuro. Nós não temos controle, né, sobre o que vai acontecer. Não quero também pregar aqui para você uma vida daqui para frente, entre aspas, hippie, uma vida nômade, na qual você não vai se programar, não vai fazer a sua parte. Não é isso que eu quero dizer. Quero falar sobre pessoas, né, que lutam aqui bastante para conquistar bens, conquistar status. E isso, de uma hora para outra, pode ser tirado de nós. De uma hora para outra, a gente pode partir. E será que valeu a pena tanto sacrifício que muitas vezes eu empreendi e que você empreende muitas vezes, em prol ali, né, de aquisição de um bem, muitas vezes, de um status social, de uma carreira? Como eu falei, a gente às vezes sacrifica a nossa própria saúde, adoece mentalmente, adoece fisicamente, adoece na alma. Ou adoecemos pessoas, adoecemos esposa, maridos, filhos, sacrificamos a família em prol, né, dessas coisas, de bem materiais muitas vezes. E quando teve essa situação lá na Venezuela, eu fiquei me perguntando, meu Deus, de uma hora para outra isso aconteceu. O que aconteceu lá poderia ter acontecido aqui, querido, comigo, com você. E de uma hora para outra, a nossa vida desmoronar. Tudo aquilo que a gente tanto lutou é deixado para trás. Então, isso me fez refletir bastante sobre quão breve e fugaz é a nossa vida. E para aqui finalizar, Salmo 144, versículo 4 diz: o ser humano é como o sopro, os seus dias são como uma sombra que passa. Então, querido, nossa vida é como o sopro e os nossos dias como uma sombra que passa. E a pergunta de Deus para a minha vida e para a sua vida é: diante dessa incerteza que é a nossa existência, diante da incerteza que é a vida, como é que eu e você temos vivido? Qual tem sido as suas prioridades? Qual tem sido as minhas prioridades? Será que eu e você temos desfrutado com sabedoria daquilo que não tem preço? Será que temos aproveitado com sabedoria a família que Deus te deu, que Deus me deu? Será que você tem aproveitado bem sua esposa, os seus filhos, seu marido? Será que você tem aproveitado, desfrutado bem dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família, dos seus amigos? Então reflita sobre isso. E outra pergunta de Deus para a minha vida e para a sua vida é: como nós temos gerenciado os dons que Deus nos deu? As habilidades, a vocação que Ele te deu, que Ele me deu, como é que eu tenho manejado isso, como é que eu tenho gerenciado isso? Será que eu e você temos reservado tempo para se colocar como instrumento na mão de Deus, para abençoar pessoas? Então, eu quero fazer essa reflexão contigo, tá certo? E para concluir essa mensagem, Salmos, no seu capítulo 90, versículo 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Meu querido e minha querida, que esse seja o meu desejo, o seu desejo, que a gente aprenda a contar os nossos dias, para que a gente venha a atingir, a alcançar um coração sábio. E contar os dias significa, literalmente, atribuir valor a cada dia. Cada instante de vida que Deus me der e Deus te der, que seja usado com muita sabedoria. E contar os dias significa não desperdiçar a vida guardando rancor, ressentimento, né? Perdendo a oportunidade ali de se reconciliar, perdendo a oportunidade de ser usado por Deus para abençoar a vida, como nós falamos, e de cumprir o propósito dele para a minha vida e para a sua vida. E reconhecer que a vida é frágil, que a vida é fugaz, acaba com essa nossa ilusão de que nós somos autossuficientes e nos leva a uma condição de mais dependência diante de Deus, tá bom? Então, que essa mensagem possa fazer você refletir sobre como você tem vivido, que eu possa também refletir como eu tenho vivido, que a gente possa colocar nossa esperança em Deus e não nas riquezas
e não nas nossas posses, porque isso de uma hora para outra pode ser tirado de nós. Que a gente possa aprender a descansar e a confiar em Deus e viver o propósito dele para as nossas vidas, que a gente aprenda a desfrutar daquilo que ele nos deu hoje, né? E amanhã ele vai prover. Então aproveite o agora, aproveite o hoje, tá bom? Se essa mensagem fez sentido para você, eu te convido a se inscrever gratuitamente nesse canal, ativar as notificações, porque todas as vezes que eu publicar um conteúdo, você será informado, e compartilhe com outras pessoas para abençoar outras vidas. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.